Talvez você deve estar pensando, cara, você está falando de melhor semana do ano no meio de uma pandemia? Sim, Deus não precisa de nenhum cenário para transformar os seus dias em muito melhor do que você tem vivido. Deus não precisa de nenhum momento, nenhuma condição para que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer que aconteça. Então, o que a gente precisa é estar conectado com Ele, para a gente entender as vontades e os desejos de Deus sobre a nossa vida. Beleza? Vou fazer o momento da oferta com você. Então, te lembrando de tudo, a gente está passando por esse momento, não podemos fazer culto, a gente está parado, mas a gente tem os compromissos financeiros que a igreja tem, água, luz, aluguel, todas essas coisas que a gente tem para manter. E eu conto com a sua contribuição, conto com a sua ajuda, conto com o seu empenho. Na próxima semana, além da gente contribuir, a gente vai ter as cestas básicas, então a gente está reunindo, né, alimentos. No próximo, fica ligado lá no nosso grupo. A gente está fazendo uma lista para poder passar recolhendo, ou vocês vão trazer aqui, mas tudo vai ser ajeitado por lá. Temos famílias que estão necessitando de alimento nessa época, pessoas que estão vulneráveis, necessitando muito da tua ajuda. Se você puder ajudar, ajude. Cara, a gente precisa de uma série de coisas, então a Letícia está cuidando disso, lá no nosso grupo, ela vai colocar a lista novamente lá, e você coloca o seu nome e entrega na data que você combinar com ela, beleza? Então, quero orar pela tua vida financeira, quero orar para que Deus continue mandando recursos para você que está tendo, para que você está com dificuldade, para que Deus mande socorro. Feche seus olhos aí na tua casa, coloque a tua vida financeira agora nas mãos dEle. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, nós cremos que o Senhor é bom, cremos que o Senhor cuida de nós, Pai. Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor coloque a tua mão sobre a nossa vida financeira, Pai. Aqueles que estão podendo nos ajudar, aqueles que estão conseguindo contribuir, que o Senhor continue os abençoando, abra a porta dos céus, dê uma bênção especial a esses, Pai. Aqueles que porventura estão passando por uma necessidade, que tiveram suas rendas diminuídas, ou tiveram seus empregos fechados, Deus, que o Senhor mande socorro e nos use como igreja para alcançar esses, Pai. A igreja verdadeira é socorro para aquele que está faminto, é socorro para aquele que está angustiado, é socorro, Pai, para aquele que está cansado. Então usa a tua igreja também para sanar as necessidades, Pai, aqui nesse mundo, das pessoas que necessitam, e principalmente da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida financeira dos teus filhos, abençoa a vida financeira da tua igreja. Se essa igreja ainda está com as portas abertas, se as coisas estão se mantendo, que não temos nenhuma dívida, é porque o Senhor continua sendo dono deste lugar. E muito obrigado, Pai, já te agradecemos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, mesmo no meio de uma pandemia, numa situação econômica muito grave. Abençoa os teus filhos, cuida deles em nome de Jesus. Amém. Então você já viu os recadinhos aí. E nós vamos para a nossa palavra. Eu dei um tema chamado Qual caminho seguir? Talvez isso seja muito óbvio e muito simples quando a gente está falando do Evangelho, mas nem sempre é tão óbvio assim. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 18. A gente vai ler a partir do versículo 20. 1 Reis 18. Se você tiver uma Bíblia fácil aí, me acompanha. 1 Reis 18, a partir do versículo 20, a gente vai ler. Então diz assim, a partir do versículo 20. Acabe convocou então todos os de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Eu quero que você repare muito bem no versículo 21. Olha as palavras de Elias. Ele falando para o povo: até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. O povo, porém, não respondeu nada. Até aí, por enquanto. Pois você guarda esse texto, a gente vai voltar nele mais algum momento. E eu quero começar te falando sobre isso. Qual o caminho a seguir? É óbvio que aqui está acontecendo, Elias está dando para as pessoas dois caminhos. E os dois caminhos partem por um princípio.
seguir a Deus ou seguir a Baal. Toda vez que a Bíblia fala de Baal, esse era um deus do tempo antigo. Mas toda vez que se fala de Baal, se fala-se de coisas terrenas e coisas mundanas. Toda vez que se fala de Baal, a gente normalmente associa Baal a alguma coisa que nos domina, a uma escravidão que vem sobre a nossa vida. Que não necessariamente foi a gente que criou, mas um Deus o qual a gente transformou. Então, Elias estava ali com aquele povo, que não era um qualquer povo, era um povo escolhido de Deus. Não era um povo qualquer, era um povo que já tinha experimentado coisas de Deus. Não era um povo sem conhecimento, era um povo que já tinha recebido muitas e muitas instruções, vinda da parte de Deus, através dos seus profetas, através de Moisés, através de outros homens de Deus, que ali no meio estavam. Elias veio e faz uma pergunta muito clara. Olha o que a gente está fazendo, a gente aqui está disputando para ver quem é o maior Deus ou quem é o melhor Deus. Ó povo de Israel, entendam, se o Senhor é Deus, sigam o seu caminho, esse é o caminho a seguir. Mas se Baal é Deus, sigam. E por que Elias estava falando isso? Porque Elias tinha certeza de que caminho seguir. E o porquê seguir, porque o louco não é só seguir um caminho, mas por que seguir um caminho? Porque você virou professor e não virou engenheiro. Esse foi o caminho que você escolheu e tem os seus motivos. Por que você escolheu ter filho agora e não no futuro? Foi um caminho que você escolheu e você teve os seus motivos. Por que você decidiu comprar uma casa e não um carro? Você tem os seus motivos. São caminhos e escolhas que a gente faz que decidem por onde a gente vai trilhar. Isso é óbvio. Isso é fato. Então, Elias estava dando uma opção muito clara para eles. Se o Senhor é Deus, sigam o caminho dele. Se Baal é Deus, vá por um novo caminho. Eu coloquei algumas coisas para que a gente possa começar a pensar sobre esses caminhos. Não é possível trilhar dois caminhos, porque trilhar um caminho é construir algo. E isso só é possível com dedicação e doação. É muito difícil você conseguir trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. É muito difícil. Eu não sei se você tem a mesma dificuldade do que eu não sou uma pessoa muito inteligente. Então, quando você vai estudar, você tem dificuldade, você tem que estudar. Eu já ouvi relatos que, antigamente, aqui no estado de São Paulo, era possível você fazer duas faculdades públicas ao mesmo tempo. Eu conheço poucas pessoas que conseguiram fazer uma. Imagina que conseguiram fazer duas ao mesmo tempo. Ele era muito ninja, né, porque ele tinha que encaixar os horários, fazer tudo o que ele precisava fazer. Ele sabe da exigência universitária muito alta. Então, a gente está falando de uma pessoa com talentos muito natos, inteligência rara. Ela conseguiu construir algo, mas provavelmente na vida dela, profissional, ela teve que escolher. Não dava para você ser engenheiro e filósofo ao mesmo tempo. Ou ela se tornou um bom engenheiro e está construindo alguma coisa, ou trabalha em alguma empresa, ou ela se tornou um filósofo. Ou ela é um matemático, ou ela é um químico. Não é possível você construir dois caminhos diferentes, por mais que você tenha opções. Não é possível, porque você, para construir um caminho, você precisa de doação. Doação. Precisa de tempo e doação. Não sei se você já ouviu falar de homens que têm duas famílias, né? Duas famílias. O cara tem uma família aqui no estado de São Paulo, São Carlos, e tem uma família na Bahia. O cara tem duas famílias, duas esposas, 300 filhos. Mas é óbvio que uma família não sabe da outra. E é óbvio que aquele homem, de maneira natural ou não, ele vai ter que escolher uma família para criar. É impossível ele ser presente nas duas famílias ao mesmo tempo. É impossível ele construir uma relação de amor, uma relação de cuidado com o filho de uma família e com o filho da outra família. Porque qualquer tipo de construção que a gente faz na nossa vida requer tempo e doação. Então não tem como. E na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, quando um homem decide ter duas famílias, dá errado. Dá errado. Porque em algum momento ele vai falhar, em algum momento ele não vai conseguir construir de um lado, e a outra família vai ficar revoltada, vai ficar sabendo, e no final ele perde as duas. Porque é natural isso. Não existe essa possibilidade. A gente só consegue seguir um caminho. Então, se você tem uma família, é só essa que você vai conseguir construir.
Para que você construa uma segunda família, você tem que acabar com a primeira. Você tem que finalizar lá. Eu não estou incentivando você a se separar, nada disso, pelo amor de Deus. Mas eu estou te dizendo não existe construção verdadeira de um caminho sem tempo e doação. Por que eu estou falando a palavra doação? Porque doação, dar algo sem receber nada em troca. Quando você é pai, quando você está doando alguma coisa, você faz alguma coisa para o seu filho, você não está fazendo para que lá, quando ele tiver 18 anos, ou 16, 17, 18 anos, e arrumar o primeiro emprego, ele comece a te restituir financeiramente. Você não está fazendo uma conta, falando assim, moleque, comprei tênis, você queria tênis da Nike, eu comprei, PS4, PS5 já, né? Já vai sair o PS5. PS5, R$5.000 aqui. Você queria 10 jogos, cada jogo R$500, mais 5 mil. Comida aqui, todos os custos. Parabéns, você tem 18 anos, a partir de agora você tem uma dívida comigo. Nenhum pai faz isso. Pelo contrário, nós temos que ser gratos porque os nossos pais, mesmo quando a gente já é independente financeiramente, muitas vezes nos ajudam. Muitas vezes ainda colocam a mão no bolso, pagam, ajudam, te ajudam a casar, te ajudam a comprar um carro, te ajudam a comprar alguma coisa. Cara, eles continuam doando sobre a tua vida. Por quê? Eles não esperam nada em troca, isso é uma doação. Eles querem te ver bem, eles estão construindo algo sobre a tua vida. Não sei se você está entendendo a diferença de construir alguma coisa e simplesmente passar por um caminho. Você pode trilhar qualquer coisa, mas construir alguma coisa por esse caminho é diferente. Qual caminho a seguir? Se Deus se o Senhor é Deus, siga nesse. Mas se Baal é Deus, se as coisas do mundo são o seu Deus, siga no outro. E isso é uma verdade. Eu tenho um caminho que eu tenho seguido e tento falar para todas as pessoas como e por que seguir. Mas é preferível que você siga o caminho de Baal, siga o caminho onde as coisas não têm nada a ver com Deus, onde você não precisa fingir ser alguma coisa, onde você não precisa fingir ser uma pessoa melhor. Você vai, se é libertinagem mesmo, vai. Se é zoeira, vá. Viva esse caminho, do que você tentar viver os dois caminhos ao mesmo tempo, porque você não consegue construir nenhum e nenhum outro. É impossível que você construa dois caminhos ao mesmo tempo. É impossível. Tudo que é relevante em nossa vida é condição ou decisão. Ou é condição ou é decisão, eu já expliquei um pouco sobre isso, e eu vou entrar nesse tema agora com você. Não podemos trilhar a vida por condição, ou seja, fazendo aquilo que é preciso para saciar a nossa situação atual. A gente não pode viver só na condição, porque toda vez que a gente só vive na condição, a gente só toma atitudes baseadas naquilo que a gente quer agora. Então, se você está desempregado e às vezes está sem o alimento necessário na tua casa, se você só agir por condição, você vai pedir, se ninguém te der, você vai roubar. Você está na condição. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que essa é a condição. Talvez aquilo que você sonhou, às vezes você sonhou em ser empresário, mas você foi demitido. E agora você está curtíssima a tua grana, você não está conseguindo fazer as coisas. E você desiste de qualquer sonho seu para arrumar qualquer coisa, porque você está vivendo sobre a condição. E se movimentar, viver sobre condição é muito preocupante. Porque a pior coisa que acontece quando a gente vive sobre condição é tentar viver o melhor dos dois mundos. É tentar viver o melhor, o caminho seguido por Deus, e tentar viver o melhor do caminho seguindo Baal. Por quê? Porque os dois caminhos têm coisas boas, e a gente fica tentando achar o meio termo dessas duas coisas. E esse caminho que a gente inventa não é o caminho de Deus e nem o caminho de Baal, é um caminho no meio do caminho, que eu chamo de caminho misto, onde fazemos de tudo um pouco, na tentativa de viver o melhor de cada estação que estamos passando. Então você está lá, você está firme na igreja, você está firme com Deus, e você está recebendo coisas de Deus, aí você fala assim, estou aqui, estou legal. Aí as coisas não ficam tão bacanas, o teu relacionamento, você está solteirão, aí você olha lá e fala assim, poxa, lá no caminho de Baal tem cada menina bonita, cara. Nossa, elas são fáceis, poxa, elas vão saciar a minha vontade sexual, eu vou lá. Aí você vai para um outro caminho. Aí você fica nesse caminho, aí você arruma uma menina, aí você faz o que tem que fazer, aí aquilo ali já não te preenche mais, aí você fala, poxa, olha o pessoal da igreja, que legal, poxa, eles vão para a campa, cara, eu vou voltar lá, vou ficar um tempo na campa, falar com Deus um pouco.
Aí você vai, aí você se reconcilia com Deus, aí você, poxa, que gostoso que estou aqui, estou com Deus, estou crescendo com Ele. Aí você fala, mano, mas olha aquele caminho lá, cara, tem uma grana fácil. Cara, eu vou lá para aquela grana fácil. Aí você vai para o outro caminho de Baal. Aí você arruma aquela grana, fica, compra um carro, fala assim, poxa, legal. Mas, nossa, eu gosto tanto do pessoal lá, o pessoal é bacana. Aí você volta para o caminho de Deus. E você fica tentando viver esses dois caminhos. Ou seja, você não está nem no caminho ao qual Deus tem proposto para você e nem ao caminho qual Baal propôs para você. Tentando exemplificar isso aqui, eu vou fazer uma demonstração para você. Quando a gente se movimenta, tem aqui essas duas coisas que eu gosto muito. Uma delas chama-se Nescau. Cara, eu tenho que falar para você, e não sei se você está preparado para ouvir isso, nem para essa conversa, mas Nescau é melhor que Toddy. Não sei se você está preparado para isso. Vou aqui abrir meu Toddy. Todinho está geladinho. Toddy não, Nescau, né? Nescau é muito melhor que o Toddy, tá? E eu estou aqui com esse líquido mais capitalista, que é desde 1886. Ele é ótimo, é um refrigerante de cola, não sei se você conhece, mas chama-se Coca. E isso aqui também é bom. Eu diminui bastante a minha quantidade de refrigerante ingerido nos últimos meses, mas de vez em quando, cara, ó, você ouviu esse barulho aí? Boa. Então é assim que funciona. Você tem um Toddy aqui, ó. Eu não sei quem inventou, pegou um chocolate, desidratou, colocou no leite, mas ficou muito bom. É ótimo isso aqui. Aí você tem a Coca. Coca é gostoso. Você fala, caramba, que bom Coca. Gostoso. Te exemplificando a história. Você está lá na igreja, fala, poxa, olha, o culto hoje está legal, os caras estão mandando muito no louvor. Acho que eu vou orar um pouco junto com eles. Bom. Aí você fala, nossa, olha que gatinha aqui nesse Instagram, cara. Curti todas as fotos, vou pedir o WhatsApp dela. Mas, nossa, ó, o pessoal da igreja vai fazer discipulado. Cara, precisa aprender mais de Deus. Nossa, mano, essa festa vai ser louca, é open bar. Ah, acho que eu vou, só hoje, só hoje. E aí, você fica nessa. Você toma uma coisa legal, você toma outra. Só que, uma hora, isso dá um revertério no teu estômago. Se eu pegar esse copo, colocar um pouquinho de coca aqui, eu não sei se eu vou conseguir tirar isso aqui. Consegui. Eu botei um pouquinho aqui, ó, que tem coca e achocolatado. Cara, isso é horrível. Coca e achocolatado. É péssimo. Estou tentando te falar que isso é nojento. Estou tentando te falar que isso aqui chama-se morno. Estou tentando te falar que isso Deus rejeita. Eu estou tentando te falar que se você está nessa situação, experimentando um pouquinho de cada caminho, tentando misturar tudo isso, achando que isso aqui vai dar certo, eu quero te dizer, cara, já deu errado. Quero que você abra aí comigo a tua Bíblia, se você puder, Apocalipse 3. Você vai correr lá para o final da Bíblia. Apocalipse 3. Versículo 15. Apocalipse 3, versículo 15. Diz assim, minha versão NVI: conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e possa enxergar.
Olha o que ele está falando, olha o que esse texto está dizendo. Esse texto não está falando simplesmente, eu gosto muito desses textos porque eles não são textos para pessoas fora da igreja, é uma carta para uma igreja. Esse texto aqui era uma carta para um povo da igreja. Esse texto aqui era uma carta para a galera da tua igreja, da minha igreja. E esse texto está falando assim, cara, vocês tinham dois caminhos, um de Deus e um de Baal, e vocês decidiram não seguir um, nem seguir o outro. Vocês decidiram misturar tudo isso, e isso é nojento. E eu tenho vontade de vomitar aquilo que vocês têm feito. É isso que esse texto está dizendo. Deus tem vontade de vomitar quando você está tentando viver uma vida dupla. Você reconhece que Ele é o Senhor, mas existem coisas na tua vida que são permeadas e seguidas através do caminho que o mundo te oferece. Que caminho que você vai seguir? Essa é a pergunta, essa é a nossa dúvida de hoje. Quando você estiver vivendo só de condição, você vai ficar misturando esses caminhos. Ser morno não é estar nem fora do caminho, nem dentro de outro caminho. É misturar tudo. Esse é um grande problema, cara. Se existe o caminho do Senhor, ele está ligado à decisão. Talvez seja esse ponto o mais difícil de andar com Cristo. É manter a nossa decisão, mesmo que muitas vezes elas não façam muito sentido ou não nos ajude naquele momento. Se viver um caminho do mundo ou de Baal, vamos botar o mundo como Baal aqui nessa pregação, andar com Cristo é um caminho de decisão. E a gente aqui no Garagem Church, a gente fala muito sobre decisões, porque a gente tem tentado viver e explicar e ensinar um evangelho de liberdade. Não de libertinagem, onde a gente mistura as coisas. Libertinagem é viver uma vida sem responsabilidade. É você pegar um pouco daquilo que Deus te deu e misturar com aquilo que Baal te deu, e você fica ali misturando e sem construir nada. A gente está tentando viver uma vida de liberdade, onde eu me relaciono com Deus, onde eu sou o agente que é responsável pela minha própria vida espiritual, sem depender de ninguém, mas que tem líderes que me auxiliam e que me indicam o caminho. A gente acredita que isso seja o mais saudável para um evangelho. Não aquele que a gente tem que ficar o tempo todo, não pode isso, só falta o Instagram, ai meu Deus do céu, Facebook, fica aquele lá, fica só aquele desespero. Não, cara, a gente é livre, você é livre, a liberdade está sobre a tua vida. Mas a gente tem que ter a possibilidade e a inteligência para escolher as coisas certas. Chega um momento que você vai precisar decidir, e seu líder não vai estar junto com você. E o seu pastor não vai estar junto com você. E os seus amigos que têm muito mais fé ou estão muito mais engajados com Cristo não vão estar com você. E você vai precisar tomar a decisão. E essa decisão não são muitas decisões. Eu gosto muito desse texto que Elias proferiu, onde ele falou assim, cara, se o Senhor é Deus, segue o caminho, mas se Baal é Deus, segue esse caminho. Ele não está falando para você que existem diversas formas de chegar. Ele está falando para você, só existem 2 passos a tomar. Então, tudo que se resume à tua decisão é fazer uma coisa ou outra. Não tem muitas outras vertentes. Você pode ir lá, você tem a sua namorada, o seu namorado. Você pode pegar e transar com o seu namorado, com a sua namorada, ou não. É só você decidir isso. Você pode ter uma vida zoada no seu relacionamento, ou não. Você pode roubar na sua empresa ou não. Você pode trabalhar para Deus ou não. Você pode frequentar uma igreja ou não. Tudo isso passa simplesmente pelo fato de você decidir. E agora que você está decidindo, você não está mais numa vida condicional. Você está numa vida com decisão. E você é quem decide. É óbvio que você tem necessidades da tua vida o tempo todo. As necessidades sempre vão vir sobre você, mas o que te movimenta? São as suas necessidades ou as suas decisões? Aquilo que você afirmou lá no começo, fala assim, eu vou seguir por esse caminho, eu vou seguir com Deus. Eu sei que não vai ser fácil, porque não é fácil. Não é fácil. Por que eu falo que não é fácil? Por exemplo, eu nunca bebi cerveja, outras bebidas na minha vida, eu não faço não tenho a mínima ideia de qual que é o gosto de uma bebida alcoólica. Então, falar para mim que eu renunciei à bebida alcoólica é mentira.
Porque eu nunca bebi, eu não faço a mínima ideia, eu nunca tive vontade disso, né? Apesar de eu não ter nascido na igreja, mas eu fui para ela com 9 anos, então fui muito cedo para a igreja. E nunca me fez falta. Talvez para uma pessoa que teve uma vida envolvida com alcoolismo, teve seus pais, tios, frequentou ambientes como esse, entendeu que aquele álcool traz para você algum tipo de alegria, algum tipo de prazer, seja muito mais difícil renunciar a algo desse tipo. E eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para ajudar. Por quê? Porque eu passei por um caminho sem essa preocupação, sem esse problema. E as pessoas que estão, cara, você quer seguir Deus, eu sei, você vai ter que tomar uma decisão de uma hora, não ser dominado pelo vício do álcool. Você vai ter que tomar essa decisão. Não sou eu que vou bater em você e falar a hora que você tem que tomar. A decisão tem que ser sua. E esse é o tipo de liberdade que a gente tem pregado aqui. A decisão é sua. Porque só existem 2 caminhos, o caminho de Deus e o caminho fora dele. É só isso. Ninguém te obriga a andar em um ou no outro, mas a decisão é sua. Se você entrar por aqui, eu falo, entre por esse caminho onde Deus está. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Talvez a história, o cenário atual da tua vida fala assim, cara, eu estou nesse caminho tem 1 ano, estou nesse caminho tem 6 meses, eu estou nesse caminho há 10 anos, parece que as coisas não mudaram. Quero te falar, se Deus prometeu algo para você, por mais que o meio do caminho não está aparecendo com nada daquilo que Ele te falou, eu quero ter certeza que você está entendendo que esse ainda não é o final da história, é só o meio dele. Porque se Deus te prometeu, o final da história é exatamente como Ele disse. Então, o que eu quero te dizer, você tem decisões a serem tomadas. Você tem decisões a serem tomadas. Algo que foi falado aqui no domingo passado pela Letícia foi sobre obediência. Eu gosto muito desse tema. A gente comentou também durante as células. Que a obediência nada mais é como uma decisão. Viver os caminhos do Senhor não tem ligação com recompensas. Uma das coisas que as pessoas entendem que se eu obedecer a Deus, eu vou receber algo. Se eu obedecer e decidir por Ele, eu vou receber alguma coisa. E isso não é real. Isso simplesmente é a tua decisão de obedecer. Você lavar a louça lá na sua casa, você arrumar a sua cama, te faz um filho legal, uma pessoa bacana. Mas se você não obedecer aquilo que seu pai e a sua mãe dizem, não prestou de nada ter lavado a louça. Não prestou de nada ter arrumado o quarto. Não prestou de nada você ter feito algumas coisas na sua casa. O que eu quero te dizer, obediência não é uma recompensa. Não existe recompensa para isso. Você obedece porque acredita que está no caminho correto. E aquilo que foi declarado sobre a tua vida vai impactar todo o teu futuro. Então, por isso que você obedece, não porque você vai receber algo no final. É óbvio que a gente está correndo uma corrida, como diz Paulo, e a gente quer chegar, e a gente quer ganhar uma corrida. Mas eu não me movimento em obediência porque eu vou receber alguma coisa, cara. Eu me movimento porque a glória de Deus precisa continuar sendo refletida na minha vida. É por isso que eu me movimento em obediência. Eu também não me movimento em obediência achando que eu vou ser castigado de alguma maneira. Porque tem muita gente obedecendo a Deus com medo de um castigo do inferno. Com medo de ser, ai, nossa, se eu não obedecer a Deus, eu vou ficar sem dinheiro. E vai vir um devorador. E está vindo um gafanhoto, já chegou na Argentina e tal. E vai pegar aqui, vou pagar o dízimo atrasado, senão o gafanhoto vem aqui. Então, cara, quero te dizer, não funciona dessa maneira. A gente obedece porque a gente está num caminho onde o Senhor é o nosso centro. Viver o caminho do Senhor é resplandecer a glória dele em todo lugar. Foi o que Elias fez, então eu falei para você deixar aberto lá no teu texto. Quero que você volte comigo lá em 1 Reis 18. A gente vai lá, correr lá para o 38, versículo 38. Diz assim: então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias fez descer ao riacho de Quisson, e lá os matou.
Olha o que aconteceu aqui. Deus se manifestou através daquilo da oração de Elias. O que eu quero te dizer é, a minha vida e a tua, se a gente estiver no caminho de Deus, a glória dele é que vai ser manifesta. A glória dele que vai ser manifesta, o fogo dele que vai descer. O texto que a gente leu, de Apocalipse 3, falava assim, ó, comprem de mim, peguem de mim o ouro refinado no fogo. Toda vez que a gente está falando de fogo na Bíblia, a gente está falando de purificação, a gente está falando de algo depurado, algo que tirou a impureza. Quando o fogo do Senhor vem aqui e consome aquele holocausto, isso aqui a gente pode até fazer uma metáfora, né? Porque depois disso, o caminho de Baal é fechado, os profetas de Baal são todos mortos. Quando eu e você começamos a andar num caminho com Deus, vai chegar uma hora onde a pergunta vai ser, você está nesse caminho? Chegou a hora de você matar todos os profetas de Baal que estavam na tua vida. Chegou a hora de você matar todos os deuses e estátuas levantadas, porque você está seguindo no caminho comigo. Foi o que Elias fez, mostrou a glória de Deus, e todos viram a glória manifesta. Se hoje eu e você fôssemos ver um filme da nossa vida, vamos sentar no sofá, eu, você, Deus, Jesus, Espírito Santo, todo mundo ali, tomando uma coca, comendo uma pipoca. Eu vou te explicar como que seria o nosso filme. Pode ser o meu, pode ser o seu. Vamos colocar o seu para ficar assim mais direto. Como que seria esse filme? Um menino nasce lá pro Oriente Médio, um menino chamado Jesus. Ele nasce no estábulo, ele cresce, ele faz milagres, ele junta 12 homens, ele morre numa cruz, ele ressuscita, ele faz uma grande comissão, vão por todos os lugares, pregam e sobe aos céus. The End, filme. Esse é o filme da nossa vida, cara. Esse filme é o filme da nossa vida. O que eu estou tentando te falar é, a minha vida e a tua vida tem que manifestar a glória desses dias, a glória que Jesus deixou para nós. A glória que Jesus deixou para nós foi a ressurreição dele. É através dessa ressurreição que eu e você temos vida. A nossa história, a história verdadeira da nossa vida não tem nada a ver com o que a gente faz, não tem nada a ver com o que a gente está construindo ou criando, tem a ver com Cristo. É dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se a gente começar a entender isso, quando a gente segue o caminho com ele, qualquer tipo de decisão fica muito mais simples e mais fácil. Talvez você está na igreja, talvez você está com Cristo, você está seguindo nesse caminho, e toda decisão é um desespero. Ai, e o meu namorado me pediu isso. Ai, ele me pediu a foto. Ai, ele falou para mim dormir na casa dele. Cara, fica tudo aquele um desespero. E eu quero te dizer nessa noite, para com isso. Para com isso, como a gente estava falando aqui no louvor, cara. Para com isso. Nada mais importa. Se a gente está no caminho e a gente entende o amor que nos amou, se a gente está no caminho e entende a cruz que nos salvou, se a gente está no caminho e entende a graça que nos dá vida, nada mais importa. A gente segue por esse caminho e pronto. E a decisão é sempre pautada na mesma teoria. Cara, essa decisão aqui não tem nada a ver com quem me salvou, não tem nada a ver com a graça, não tem nada a ver com o amor de Deus. Abraço. Abraço. Eu tenho visto muitos jovens com uma dificuldade incrível de escolher aquilo que Deus propôs. Eu tenho visto pessoas com uma dificuldade, mas esse caminho que eu estou seguindo com Deus, nossa, parece ser tão difícil. Eu quero te dizer, você ainda não entendeu que tudo que gira ao teu entorno não tem nada a ver com você, mas tem a ver com quem te criou, que é Jesus Cristo. É Ele, é por Ele. A sua vida reflete Ele. Se não reflete Ele, está errado. Você está misturando os caminhos. Você está misturando Coca com Nescau. Você está misturando coisas erradas. Tem coisas que não tem como serem misturadas. E a dificuldade, muitas vezes, é de entender que o nosso caminho já está traçado. A gente só precisa segui-lo. E as decisões que você vai ter que tomar pelo caminho, durante toda a tua etapa, durante toda a tua construção, cara, são muito fáceis. Se ela te desvia do foco, que é a cruz, que é Jesus, estão fora. Estão erradas. Qual o caminho que você quer seguir? Viver e refletir a glória de Deus, ou se movimentar cada dia pelas condições e morrer sem ter construído nada. Algo que eu já comentei muitas vezes aqui na nossa igreja, talvez a gente não goste de esperar os tempos, porque o tempo é a única coisa que
nos assusta no mundo. Esse mês eu faço aniversário, estou indo para o 3.2. Estou virando já aqueles Opala velho. Por quê? Isso nos assusta. A cada minuto, a cada segundo, a cada respirar, a nossa vida não aumenta, ela diminui. A gente tem menos tempo. Amanhã é menos um dia para tentar realizar um pouco mais daquilo que Deus prometeu. É menos um dia para poder alcançar todo o futuro planejado por Deus na minha vida. É menos um dia que eu preciso fazer uma escolha. É menos um dia. Então é isso que me assusta e deveria te assustar, é o tempo que a gente tem. E isso eu estou falando de uma vida aí até 70 anos, mas nada impede de amanhã eu sair e acontecer alguma coisa e eu não estar mais aqui. Mas o que foi construído? Então, todas as vezes que eu converso com jovens que querem mudar de igreja, que querem fazer outras coisas, eu falo, cara, entenda o tempo, porque às vezes a gente planta e nunca vê as coisas florescerem, porque a gente não dá tempo. Porque a gente não entende os tempos. A gente não entende que as coisas têm um processo. A gente não quer passar pelos processos. Entenda as coisas. Por último, você nem precisa abrir comigo, quero ler com você Romanos 11, versículo 36, versículo muito conhecido. E a gente já vai cantar e finalizar a nossa palavra de hoje. Romanos, Atos Romanos, você vai no versículo 11. Versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto você já ouviu. Eu queria ler com você ele, porque hoje eu quero te convidar a viver uma vida onde vão haver dificuldades. Muitas. Nem sempre as necessidades vão ser saciadas. Mas o final da história já é conhecido. Jesus morre na cruz e salva a minha e a tua vida. A gente não está correndo por uma esperança que alguma coisa possa mudar ou dar certo ou não. A gente não está correndo por uma esperança que talvez Deus interaja ou faça, abra sua mão, ou faça alguma coisa por nós. A gente não está correndo atrás de um vento que a gente não sabe para onde está indo. A gente está correndo uma corrida que foi proposta. Uma corrida que foi proposta não é uma corrida da qual a gente não sabe o final, ela tem o finish. A gente sabe onde vai chegar. A gente está correndo uma corrida que nos vai levar à eternidade. A gente está correndo uma corrida que foi proposta por Deus, onde já foi tudo garantido, onde tem os checkpoints, onde tem os pontos de água. A gente não está correndo uma corrida sem os atributos necessários, cara. Eu quero te convidar a que você venha comigo por esse caminho. Se o Senhor é Deus, vá por esse caminho. Mas se para você Baal é Deus, deixe agora o caminho de Deus e vá por esse. Talvez seja uma proposta esquisita, vindo de uma igreja, de um pastor, falando para você que se esse é o teu caminho, segue. Mas seja tudo. Seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Eu prefiro que você não esteja sabendo o que está fazendo, com uma decisão na sua mão, do que você esteja no ambiente com Cristo, sem nunca ter encontrado com Ele, sem nunca ter optado por Ele, simplesmente tentando beber um pouco dos dois mundos, sem construir nada. Porque lá no final dessa história, lá no finalzinho, você vai olhar para trás e falar assim, Deus, eu fiz algumas coisas, eu fui em alguns evangelismos, eu fui em muitos cultos, eu fui nos acampamentos, eu conversei com o pessoal, a maioria das pessoas que andam comigo são da igreja, eu não falo palavrão, eu nem bebo mais. Aí ele vai falar assim, eu não te conheço, porque você foi morno o tempo todo. Mesmo com um pouquinho, ontem a gente falou de pouco, só um pouquinho de algo ruim sobre a tua vida pode desencadear grandes processos. Então eu quero que você tenha certeza, cara, que a tua vida é para a glória de Deus. A tempestade é Ele, a chuva forte é Ele, não importa o que aconteça, é Ele.
Então o meu convite é, vamos trilhar um caminho onde a gente não tem dificuldade de escolher. Porque se não está nos levando mais para perto de Deus, está errado. Se a gente tem um ídolo, é Baal. Se nos afasta dele, está errado. Então, nós vamos cantar e na sequência eu quero orar com você para que a gente tenha discernimento e coragem todos os dias para tomar a atitude certa. Amém? Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender, a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender, a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia. Eu quero que você agora feche seus olhos onde você estiver na sua casa. Se você estiver no seu quarto, encosta a porta agora, porque é nesse momento que você vai colocar as suas decisões nas mãos de Deus. Talvez você estava seguindo dois caminhos, talvez você estava misturando tudo, talvez você achava que estava seguindo o caminho certo, quando estava seguindo o caminho do mundo, o caminho de Baal. Eu quero te dizer nessa noite, eu e você vamos juntos pelo caminho. Se o Senhor é Deus, nós vamos escolher. Vai agora, renuncie agora aquilo que não é dele, limpe o seu coração nessa noite. Nós estamos deixando tudo que não é seu, Senhor, para seguir o caminho contigo. Nós, como Elias, vamos refletir em tudo que fizemos, a vontade e a glória do Senhor, Pai. Nós entendemos que a nossa história não tem nada a ver conosco. A nossa história foi escrita na cruz. A nossa história foi iniciada na tua ressurreição. E a nossa história continua a sua trajetória na graça deixada para nós. Deus Todo-Poderoso e Santo, nos ajude, Pai, a escolher a cada dia ao Senhor, ao seu caminho. Pai, e aqueles que de alguma maneira se perderam, caíram, voltaram, misturaram tudo, nesta noite, Pai, eles voltam para Ti. Nessa noite, Senhor, eles deixam o caminho de Baal para seguir, porque o Senhor é Deus, porque é tudo para o Senhor, por Ele, para Ele, são todas as coisas. São todas as coisas. A tempestade ao Senhor, a chuva forte ao Senhor, a porta aberta ao Senhor e a fechada também. É tudo sobre você, Pai. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da sua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar,
Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender, a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Aleluia. Talvez a gente tenha a nossa arrogância ligada que a vida é sobre o que a gente faz. A gente acredita que tudo gira em torno daquilo que a gente decide, mas a nossa história tem um nome chamado Jesus. É sobre Ele. É sobre Ele. Decidir pelo caminho de Deus é seguir o caminho onde Ele é referenciado, Ele é exaltado, é por Ele, para Ele, sempre, em todas as coisas. Muito obrigado se você ficou até o final conosco. Quero te dizer, te contar um segredo aqui agora. Essa semana que vai vir vai ser a melhor semana do teu ano, cara. Essa semana vai ser incrível. Se você está orando, se você está se relacionando com Deus, quero te dizer, essa semana você vai ter respostas das quais você nunca teve. Essa semana Deus vai te falar coisas que você nunca imaginou ouvir da boca dele. Essa semana Ele vai dar confirmações sobre a tua vida de coisas que você não esperava mais. Essa semana, sonhos que já tinham morrido vão ser ressuscitados, porque você escolheu o caminho com Ele. Essa semana vai ser incrível, mas a decisão vai ser só sua. Essa semana pode ser incrível, mas a decisão está na sua mão, seguir o caminho certo. Para de misturar as coisas. É tempo da gente seguir o caminho que nos leva através da cruz. E que a graça é que nos ajuda a reescrever tudo isso. Beleza? Tamo junto, saudade de todo mundo. Um resto de domingo muito abençoado para você. Ótima semana a todos. Um abraço. Espero que em breve a gente esteja junto. Beleza? Um abração para todos. Saudade. Garagem Church. Até o fim. Valeu.